The Last of Us, a série sensação da HBO, é baseada num jogo de PlayStation 3 de 2013. Tem crítica desse jogo do canal, uma das primeiras críticas do canal, aliás. O jogo foi remasterizado, depois ganhou um remake, então há várias maneiras de jogar e vale a pena porque é sensacional e desde então muitas pessoas pedem uma adaptação. O jogo tem uma pegada realista, o arco central é muito bem desenvolvido, há ótimos personagens e um dilema moral melhor ainda. Todos os ingredientes para uma boa adaptação estavam lá, mas há um problema, um eterno problema, a maldição das adaptações de videogames. Eu estou bem. Só estou meio morto. E Bison? Morto inteiro. Então, quando a série foi anunciada, tava todo mundo cautelosamente otimista, mas o fantasma da maldição ainda tava lá. Será que eles vão estragar The Last of Us também? E aí a série estreou e foi aclamada como poucas outras, então vamos conversar sobre ela, vamos ver se ela vale mesmo o hype. Eu não tenho acesso antecipado aos episódios, deixo aqui a minha indireta, então eu não consigo fazer um vídeo por episódio a tempo, porque meus vídeos demoram pra ficar prontos, eu demoro pra pensar no que eu quero falar, e até eu conseguir assistir, já tá todo mundo falando, o episódio já foi desconstruído por um monte de gente. Então, como são 9 episódios na primeira temporada, eu decidi dividir em 3 blocos. Vamos falar dos 3 primeiros. Sem grandes spoilers, ok, pessoal? A série é nova, é recente, muita gente ainda não viu, muita gente tá esperando todos os episódios pra poder assistir em 2 madrugadas, muita gente simplesmente não entrou no hype. Eu sou um pouco assim, quando tá todo mundo falando bem de uma coisa, eu meio que, não, tá bom, um dia eu assisto. Eu tô assim com Succession até hoje. É a melhor coisa do mundo. Eu falei, eu não duvido, mas eu acho que não vou ver agora não. Então, sem grandes spoilers, mas eu vou comentar uma coisa ou outra, senão perde a graça, ok? Vamos lá? Vamos lá. The Last of Us. A série se passa 20 anos após o colapso da civilização devido à mutação de um fungo horroroso que transforma as pessoas em, essencialmente, zumbis altamente contagiosos e perturbadores. Joel, um sobrevivente coberto de cicatrizes emocionais, precisa transportar Ellie, uma adolescente sagaz que pode ser a chave para uma cura contra o fungo do mal. E a HBO finalmente conseguiu craquear o código e estabeleceu a fórmula para uma boa adaptação de um videogame. Tá certo que The Last of Us tem uma narrativa que facilita a adaptação, não é um jogo qualquer, é um jogo acima da média, então dependendo do que você for adaptar, a fórmula pode precisar de certas alterações, mas a fórmula existe, foi provado que é possível e ela consiste de 4 pontos. Número 1, respeite os fãs do jogo e reproduza a atmosfera do material fonte. Sim, a série precisa funcionar também para quem nunca ouviu falar do jogo, mas a base de fãs, pelo menos imediata, vai vir de quem jogava, de quem conhece já The Last of Us, então isso precisa ser levado em consideração. E The Last of Us tem a mesma vibe do jogo e isso se estende para todos os aspectos técnicos, então a fotografia, a correção de cor, a direção de arte, tudo lembra as cutscenes do jogo. O design de produção tá sensacional, a maquiagem tá uma coisa linda, o figurino tá certinho, o design de som tá sensacional, os clickers soam exatamente como deveriam. A série não inventa onde não precisa. Mas também não se limita apenas a recriar as cutscenes do jogo. Sim, há momentos que são iguaizinhos, a maneira como ele deita no sofá, o diálogo é o mesmo, a estética é a mesma, há várias piscadinhas, vários easter eggs, vários momentos onde a série fala pros fãs, a gente sabe que você lembra disso, então tá aqui. Mas não é só isso, e é aí que a gente entra no número 2. Mantenha a história do jogo, mas expanda o desenvolvimento dos personagens. E essa adaptação tá fazendo isso muito bem, os fãs do jogo vão saber que certas coisas vão acontecer, mas a série, o roteiro oferece uma nova roupagem ao que é familiar. Número 3, escolha o elenco certo. Quando Pedro Pascal e a Bella Ramsey foram anunciados como Joel e Ellie, eu torci um pouco o nariz, porque a primeira reação, normalmente quando algo vai ser adaptado, ainda mais um produto tão conhecido e tão querido, você tende a fazer comparações estéticas, você quer que os personagens sejam parecidos. Eu sempre imaginei o Josh Brolin fazendo o Joel, eu acho que
é igualzinho, e não só na aparência, ele já fez filmes com aquele ar pesado e aquele jeitão pra dentro de falar. A Ellie já é um pouco mais difícil, eu nunca pensei numa atriz específica, mas quando você bate o olho na Bella Ramsey, você não pensa, é a Ellie, pô, é a Ellie todinha. Mas além da aparência, é importante que os atores encontrem a essência dos personagens. No caso do Joel, aquele constante pesar, é um homem cansado, é um homem desconfiado, é um homem fechado. E no caso da Ellie, a petulância, o senso de humor. Há uma cena no primeiro episódio que duas pessoas negociam algo em nome que envolve ela e ela meio que reage e fala, sério? Rápido? Foi lá que eu falei, ok, é a Ellie, tá aí a Ellie. E a personagem também tem uma visão diferente das coisas. Ela já nasceu num mundo pós-apocalíptico, então ela não fez coisas básicas, como por exemplo, entrar dentro de um carro, num avião, ou coisas que a gente fazia no dia a dia. Então ela tem esse encantamento, que é gradual. A série só começou a explorar isso pra valer no terceiro episódio. Então, ainda sobre o elenco, o primeiro episódio é mais que suficiente para estabelecer o Pedro Pascal como Joel e a Bella Ramsey como Ellie. E número 4, talvez o mais delicado, é fazer tudo isso funcionar tanto para quem é fã do jogo, e aí entra o número 1, né? Respeite os fãs do jogo, mas também para quem nunca ouviu falar. Então a série precisa se sustentar e aparentemente a HBO tá conseguindo, a recepção tá muito positiva e é uma coisa delicada, porque você tem que colocar na balança. Quem conhece o jogo vai pegar os easter eggs, vai ter essa coisinha de nossa, essa cena ficou igualzinha àquela cutscene, e olha, a roupa dela tá igualzinha, mas ao mesmo tempo vai ter menos daquele impacto emocional a certas mortes, certas coisas que acontecem com alguns personagens que não vão ser tão surpreendentes, mesmo a estrutura narrativa da série permitindo idas e voltas no tempo, mas algumas coisas que aconteceram, eu como todo fã do jogo já sabia que ia acontecer, e eu confesso que foram menos tristes. Quem não conhece o jogo e conseguiu fugir dos spoilers, vai ter um primeiro episódio marcante, e não vou dar spoilers, mas coisas vão acontecer. Já pensaram quando chegar na Abby? Porque vai ter segunda, terceira temporada. Se eles acertarem a Abby, a internet vai pirar. Então tá aí a fórmula, é sim possível fazer uma boa adaptação de um videogame. God of War, Red Dead Redemption, Uncharted, não, Uncharted eles já fizeram, eles fizeram tudo errado. O primeiro episódio começa com uma cena muito boa do John Hannah. Eu gosto muito desse ator, eu gosto muito dele em Spartacus. Vocês têm que ver Spartacus. Spartacus é sensacional, tem crítica no canal. E ele tá falando da plausibilidade de uma mutação, de um fungo evoluir e acabar com a população, escravizar a população, o que é mais assustador ainda. É perturbador e a série toca nessa tecla várias vezes. Não é só, agora temos zumbis. Você pode chamar de zumbis, embora eles tenham classes diferentes, dá pra chamar de zumbis. Há várias convenções de zumbis aqui, eu até senti falta de algumas, mas foram só 3 episódios. Mas mais do que qualquer outro filme de zumbi, mais do que agora não há mais espaço no inferno, algum vazamento militar, é mais, sabe? Quanto mais você aprende sobre fungo e sobre a maneira como a própria série volta no tempo e te mostra como tudo começou, e você pensa, isso não é tão distante da realidade, porque há parasitas e fungos que conseguem controlar o cérebro de formigas. Então, quanto mais você começa a pensar, mais esquisito fica. Algumas cenas são iguaizinhas ao jogo, mas o episódio vai além. O Joel é muito bem apresentado, o conflito é muito claro, há uma ótima criação de mundo aqui. O tom também é muito bem estabelecido. Eu gosto de séries adultas, séries pessimistas, séries fúnebres. Tem uma sequência envolvendo uma criança e o que acontece com ela diz respeito aos novos protocolos. Uau, é pesado. A apresentação da Ellie tá certinha, ela me ganhou rápido. O roteiro é muito bom. A Merle, é Merle que fala? Merle Dandridge tá ótima. O primeiro episódio não poderia ter começado muito melhor. O segundo episódio repete a estrutura do primeiro, de começar com um prólogozinho para reforçar com esse fungo, com essa mutação, o quão essa coisa é nojenta e perigosa e plausível. É o episódio até aqui que mais ostenta a excepcional maquiagem da série. Aliás, já tinha uma cena muito boa no episódio anterior. Você falava, opa, o negócio aqui tem dinheiro, inclusive é uma oportunidade perdida de criar um jumpscare, talvez o melhor jumpscare em muito tempo. A série tá segurando para mais lá na frente, mas no segundo episódio você vê realmente como a coisa tá caprichada, os clickers estão
certinhos. Eles soam do jeito que eles deveriam soar, eles se mexem da maneira como a gente lembra, o barulho tá certinho, a maquiagem, a iluminação da sequência, roupa, tá tudo certo. É também um episódio que mostra certas coisas sobre a comunicação dos infectados, o que deixa a coisa mais esquisita. Eu tenho um pavor dessa coisa acontecer. Há um acontecimento aqui que podia ter sido esticado para um terceiro episódio, e o que acontece no terceiro ido pro quarto, ou pelo menos, eu não sei onde eles teriam achado tempo para encaixar mais desenvolvimento, para dar mais peso ao que acontece. Quem jogou o jogo sabia que ia acontecer, mas não significa que precisava ser já no segundo episódio, mesmo com uma estrutura que pode voltar no tempo, a parada já aconteceu, então jogar mais contexto não funciona retroativamente. E eu queria mais infectados, mais zumbis, mais situações de zumbis correndo e a pessoa tentando subir num lugar pra fugir deles e tal. 3 episódios de série. Ok, pode ser que encham de zumbis nos próximos 2, mas até aqui não quero mais zumbis. O terceiro episódio quebra um pouco a progressão da história, não chega a ser uma total digressão, há uma ponte entre o que acontece e a jornada do Joel e da Ellie. Pra quem reclamar e falar, a história parou, é um episódio que ajuda a estabelecer a linguagem da série no sentido de não priorizar apenas onde os personagens principais precisam chegar, e zumbis e tiros, tudo isso é super legal, mas há também espaço aqui pra parar um pouco, respirar e desenvolver personagens que não têm esse capricho no jogo. O Nick Offerman e o Murray Bartlett estão muito bem aqui, o amor dos dois é muito bonito, é bem construído. O episódio começa meio eu sou a lenda da pessoa sobreviver sozinha ao apocalipse, e o personagem parece um típico republicano americano obcecado por armas, conservador. Aos poucos você entende que não é bem aquilo, mas há muita coisa reprimida ali, muita timidez, a conexão entre os dois através da culinária e da arte. É muito bonito, é comovente, a cena do morango é sensacional, é até um clichê que a gente já viu em outros filmes, não é sobre o morango, mas o que é dito, o pedido de desculpa, é muito bonito e muito triste também. Eu não sei nem se precisava ser tão triste, mas ao mesmo tempo, talvez se não fosse tanto, seria menos romântico, não sei. Um elemento que a série não pode errar é o desenvolvimento do vínculo entre o Joel e a Ellie. Isso não pode ser apressado, e até agora a série tá fazendo bem. Joel é um cara quebrado, é um cara que passou por um trauma que não deveria permitir que ele continuasse vivendo, então é um personagem muito forte, mas é um personagem irremediavelmente fechado. Pra Ellie conseguir quebrar essa casca, vai precisar de um desenvolvimento. Tô muito curioso pra ver como os episódios vão dosar isso. Não pode acontecer de uma cena pra outra, não pode acontecer com exposição barata. Se fizerem certo, as consequências lá na frente vão ter uma carga emocional pesadíssima. E The Last of Us até agora tá fazendo tudo muito bem. Os primeiros 3 episódios não se repetem, eles assustam, eles constroem bem o mundo, alguns personagens, a base, o que está em jogo, o elenco tá certinho. Eu não vou dar nota para 3 episódios de 9, não vejo muito sentido. Quando a série acabar, ao final do terceiro vídeo, serão 3 blocos de 3, aí eu resumo tudo, mas eu diria que até aqui tá na casa de entre 9 e 10, tá tudo muito bem feito. Vamos ver o que eles vão aprontar no 4º episódio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.